Imagina, a seguinte cena. A polícia pega o chefe de uma organização criminosa, literalmente com a mão na massa. Aquela situação clássica de filme. Exatamente. Tem provas inegáveis, câmeras, tudo. Mas aí, por um detalhe que parece estritamente técnico, no dia seguinte o juiz é obrigado a soltar esse homem. Isso sempre gera uma revolta. Nossa, muita. Parece mesmo o roteiro de um filme sobre um sistema falho, né? A intuição grita que a justiça está de olhos vendados para a realidade. Mas, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai descobrir por que soltar esse criminoso pode ser, na verdade, a maior prova de que a nossa democracia está funcionando. Olha, é um paradoxo que incomoda muita gente, mas que sustenta toda a nossa estrutura de liberdades. Porque o Estado tem um poder esmagador de punir. E, se não houver um manual de regras brutalmente rigoroso para conter esse poder, quem acaba na mira de abusos é o cidadão comum. Com certeza. E é exatamente por isso que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada nas nossas fontes. A missão de hoje é mergulhar numa montanha de anotações valiosas, áudios e casos práticos baseados nas aulas da professora Isabela Prestes, focando em direito processual penal. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito rico. E a ideia não é apenas, decorar conceitos para passar numa prova oficial. A gente quer entender as engrenagens de como os nossos direitos são protegidos. Vamos investigar desde o momento em que uma acusação nasce, passando pelas prisões antes do julgamento, até chegarmos aos ritos e ao famoso tribunal do júri. O que é fascinante aqui é perceber que o processo penal funciona na prática, como o termômetro de uma sociedade livre. Cada artigo do Código, cada exigência burocrática que vamos debater foi desenhada ali no pós-guerra e na redemocratização como um verdadeiro freio de mão contra o autoritarismo. Então vamos começar pela ignição de todo esse maquinário, né? A ação penal. Nas anotações da professora, fica claro que o Estado não pode simplesmente decidir iniciar um processo da noite para o dia por conta própria. O juiz não liga a televisão, vê uma reportagem e decide processar alguém. De forma alguma. Isso violaria frontalmente o princípio da inércia da jurisdição. O judiciário precisa ficar lá, parado, inerte, esperando ser provocado. E essa provocação formal é justamente a ação penal. Certo. Vamos desempacotar isso. Para essa ação ser aceita, ela tem que passar por um filtro, certo? Exato. Um filtro super rigoroso, preenchendo o que chamamos de condições da ação. E a principal dessas condições, que ganha muito destaque nas fontes, é a justa causa. Lendo o material, me veio muito forte à cabeça a imagem de um aeroporto. A justa causa é tipo um bilhete de embarque. Achei essa analogia perfeita. Pois é, porque ninguém entra num avião comercial só dizendo que tá com muita vontade de viajar, sabe? Tem que apresentar um bilhete válido e nominal. No processo penal, esse bilhete é composto por duas partes cruciais: a materialidade do delito, que é a prova concreta de que o crime existiu, como um laudo pericial, por exemplo. Isso, e os indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos que apontam quem provavelmente apertou o gatilho ou quem desviou o dinheiro. Se a acusação tentar embarcar no processo sem esse bilhete, o juiz simplesmente barra na catraca e rejeita a denúncia. E faz todo sentido barrar, né? Sem esse lastro probatório mínimo, uma denúncia criminal seria uma aventura irresponsável e muito perigosa para quem sofre o processo. Agora, o que define os rumos desse voo é entender quem detém o poder de apresentar esse bilhete para o juiz. A regra geral seria o Ministério Público. Exatamente. A regra no nosso sistema é a ação penal pública incondicionada, onde o Ministério Público é o dono absoluto da ação. O promotor ali ele age em nome do Estado. Se ele tiver a justa causa em mãos, ele é obrigado a denunciar. Mas não é sempre assim que funciona. Não. Para certos crimes, aqueles que afetam a esfera mais íntima e pessoal de alguém, a lei cria a ação penal privada. Nesses casos bem específicos, a própria vítima é quem move o processo através de um documento formal chamado queixa-crime. E aqui tem um detalhe sobre essa ação privada que me deixou intrigada nas fontes: o princípio da indivisibilidade. Esse é fundamental.
pelo que eu entendi, se, digamos, 3 pessoas se juntam para destruir a reputação de alguém na internet, essa vítima não pode simplesmente escolher processar só 2 e perdoar a terceira porque, ela é parente ou amiga, ou processa todo mundo ou não processa ninguém, é bem isso. A lógica é rigorosamente essa. O legislador não permite de jeito nenhum que a ação penal privada se transforme num instrumento de vingança seletiva ou até de chantagem. Faz sentido para não usar o judiciário de forma distorcida. Exato. A vítima não pode usar a justiça para punir os inimigos e proteger os comparsas que são, sei lá, simpáticos a ela. Se houve o perdão para um dos ofensores, a lei estende esse perdão automaticamente aos outros. E tem um outro princípio inegociável aí que vale para todos os tipos de ação, que é o da intranscendência. Esse é aquele que diz que a pena não passa da pessoa do acusado, né? Perfeito. Se alguém comete um grande desvio de dinheiro público e falece antes do julgamento acabar, o Ministério Público não pode transferir o processo penal para os filhos dessa pessoa para tentar fazer justiça. A responsabilidade criminal morre com o indivíduo. Isso. Fica restrita a quem cometeu o ato. Entendi. Agora, tem uma categoria que parece ficar num terreno intermediário nas anotações da professora Isabela: a ação penal pública condicionada. O Ministério Público ainda é o dono da ação, mas ele está com as mãos meio atadas. E as fontes trazem uma explicação muito visual para isso, usando 2 termos que, soam como um trava-línguas jurídico: procedibilidade e prosseguibilidade. O nome assusta um pouco, são conceitos bem técnicos, mas eles descrevem mecanismos de controle que são muito práticos no dia a dia do fórum. Sabe o que mais me chamou a atenção? A forma como a procedibilidade funciona quase como uma catraca física na porta de entrada do judiciário. O promotor de justiça quer entrar, ele quer iniciar a ação, tem as provas, mas a catraca está travada. E ela só destrava se a vítima fizer o quê? Fornecer a chamada representação. É a vítima indo lá e dizendo que autoriza o Estado a investigar e processar esse caso. Sem essa fala dela, não tem jogo. E o motivo profundo para essa catraca existir é a proteção da própria vítima, sabe? Pensa em crimes como estupro, historicamente, ou em certas lesões corporais. O processo em si traz uma exposição pública que pode causar um sofrimento, um constrangimento adicional muito, mas muito maior do que o próprio crime inicial. É a chamada revitimização, né? Exatamente. O Estado reconhece que não tem o direito de obrigar a vítima a reviver esse trauma num tribunal, enfrentando o agressor, se ela não quiser passar por isso. Muito forte isso. E a prosseguibilidade? Seria um mecanismo parecido, só que acontece com o carro já em movimento. Imagina um processo rodando a 100 por hora numa rodovia. E, de repente, o Congresso Nacional muda a lei e diz que aquele crime que antes não exigia autorização da vítima, agora passa a exigir. É como se instalassem um pedágio do nada no meio da pista. Exato. O juiz tem que pisar no freio, parar o processo e chamar a vítima. Ele avisa que a regra do jogo mudou e pergunta se ela quer que o carro continue. Se ela disser que sim, a cancela do pedágio sobe. Um exemplo clássico citado nas fontes foi o que ocorreu com o artigo 91 da Lei 9.099. Um ótimo exemplo. E o impacto para quem nos ouve entender a gravidade de não pagar esse pedágio ou de tentar pular aquela catraca inicial é drástico. A falta de qualquer uma dessas condições leva à carência da ação. O juiz simplesmente acaba com tudo. Sim, ele extingue o processo sem sequer avaliar se o réu é culpado ou inocente. E o sistema é implacável com isso, porque processos infundados custam milhões aos cofres públicos, entopem os tribunais e, pior de tudo, destroem a vida de pessoas que passam anos respondendo a uma acusação que sequer deveria ter nascido. Ok, então a gente estabeleceu que o processo penal é essa rodovia com regras super rigorosas, pedágios e catracas. Mas o que acontece se o passageiro tentar explodir o asfalto antes mesmo da viagem começar? Como assim? E se o suspeito decidir coagir a testemunha-chave, queimar documentos ou comprar uma passagem só de ida para fora do país? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque é aí que entramos no labirinto das prisões cautelares. Para proteger as regras do jogo, o Estado precisa suspender a sua regra de ouro,
que é a presunção de inocência e o direito de responder ao processo em liberdade. É o momento de maior tensão no direito processual inteiro, porque a prisão cautelar é uma violência estatal, mas justificada pela urgência. Ela não serve para antecipar a punição do criminoso. Antecipar pena seria inconstitucional, né? Totalmente inconstitucional. Ela serve exclusivamente como um escudo para proteger a investigação policial, a instrução do processo ou a própria sociedade de um risco iminente. E a forma mais comum disso acontecer, o contato mais imediato de restrição de liberdade lá nas ruas, é o flagrante. E nas anotações tem uma divisão bem didática dos tipos de flagrante. Tem o flagrante próprio, que é aquela cena clássica do criminoso sendo preso no ato, tipo com a mão no cofre. O impróprio, que envolve a perseguição policial logo após o crime, aquela coisa de correr pelos telhados. E o presumido, quando a pessoa é encontrada tempos depois, mas com uma arma fumegante ou com os objetos roubados. São as modalidades legais previstas no Código. Só que as fontes dão um destaque gigante para a súmula 145 do STF. Ela fala sobre os flagrantes ilegais. E eu queria te perguntar, como é que fica a situação quando a própria polícia cria a cena do crime? Olha, essa súmula ataca uma prática que, infelizmente, não é tão incomum. Existe uma linha divisória fundamental no trabalho policial entre investigar e induzir o crime. O flagrante forjado seria um exemplo de indução. No flagrante forjado, há, na verdade, um crime por parte da autoridade. É quando o policial literalmente planta uma prova, tipo colocar um pacote de entorpecentes no veículo de um desafeto e dar voz de prisão. Isso é forjado. Entendi. E o flagrante preparado? O flagrante preparado, que também é chamado de delito de ensaio, é um pouco diferente, mas igualmente legal. É quando a polícia infiltra um agente que instiga a pessoa a cometer o crime. A polícia cria toda a facilitação, todo o cenário perfeito só para dar o bote. É uma armadilha, então. Uma armadilha. E o Supremo entende que, como a polícia tinha o controle total e absoluto da situação, era impossível o crime se consumar de verdade. O bem jurídico nunca esteve em risco. Portanto, é considerado crime impossível e essa prisão é totalmente legal. O juiz é obrigado a relaxar esse flagrante na mesma hora. Mas, assumindo que o flagrante foi legal e válido, ele tem uma duração curtíssima, não é? Ele é precário? Sim, é uma medida emergencial. E logo em seguida o juiz precisa decidir se mantém o indivíduo preso por mais tempo. E aí as fontes trazem duas modalidades que geram muita, mas muita confusão. A prisão temporária e a prisão preventiva. Pelo que eu entendi do material da professora Isabela, a temporária é bem cirúrgica, quase como um curativo rápido. Ela tem prazo fixo de 5 dias ou 30 dias, se for crime hediondo. E ela só serve para proteger a fase do inquérito policial, certo? Exatamente isso. A temporária só existe na fase de investigação. Se o Ministério Público já ofereceu a denúncia ao juiz e o processo formal começou, a temporária perde completamente a razão de ser. Não cabe mais. Certo. Já a prisão preventiva, por outro lado, é um mecanismo muito mais pesado e com uma duração bem mais elástica. Ela não tem uma data de validade definida no calendário para acabar, né? Não há um prazo fixo de expiração automático. Embora o pacote anticrime lá em 2019 tenha passado a exigir que o juiz reavalie a necessidade de manter essa prisão a cada 90 dias. Isso para evitar que pessoas fiquem esquecidas no sistema penitenciário. Exato. O que acontecia muito. A preventiva é decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Mas tem um ponto nevrálgico sobre a preventiva que foi alterado recentemente e que é alvo de muito debate. O juiz hoje está expressamente proibido de decretar essa prisão de ofício. Peraí, como assim? Vamos pensar sobre isso, porque para quem nos ouve e não é da área jurídica, isso soa profundamente contraintuitivo. Isso mesmo. E um juiz está conduzindo uma audiência. Ele vê com os próprios olhos que o réu é perigoso, que o réu está ali claramente intimidando uma testemunha no corredor do fórum. Você está me dizendo que o juiz tem que cruzar os braços, ficar em silêncio e esperar que o promotor do Ministério Público peça a prisão?
Isso não deixa a justiça vulnerável? À primeira vista, parece totalmente lógico, mas a lógica que fundamenta essa regra é a preservação do que chamamos de sistema acusatório. Imagina como funciona a mente humana. Se o juiz toma a iniciativa de prender alguém por conta própria, sem ninguém provocar, ele já formulou uma convicção interna de que aquele réu é culpado e perigoso, sabe? Ele já tomou partido. Exato. Ao fazer o papel de caçador, o juiz se compromete psicologicamente com a acusação. E aí vem a pergunta: como é que esse mesmo juiz vai conseguir ser imparcial no momento de julgar a sentença final, meses ou anos depois? Fica impossível separar as coisas. A lei, então, amarra as mãos do juiz de ofício justamente para garantir que ele permaneça no papel dele, que é o de um árbitro neutro. Quem tem que correr atrás e pedir a prisão é a polícia ou o Ministério Público. O juiz apenas analisa o pedido e decide. Entendi. Faz muito sentido quando a gente olha pelo prisma das garantias. E as aulas da professora Isabela ilustram a aplicação dessa preventiva com 2 casos práticos que são, olha, um estudo de contrastes maravilhoso para quem está tentando fixar a matéria. Casos excelentes para visualizar a teoria. Sim. Primeiro, temos o caso do Bentinho. O Bentinho era um sujeito com um longo histórico criminal, um reincidente específico que fugiu do presídio e ele foi pego tentando assaltar novamente. O pedido de preventiva dele foi aceito de imediato. Por quê? Porque era a definição perfeita de risco à aplicação da lei penal. O cara já era foragido. A fuga demonstra de forma cristalina que ele não tem a menor intenção de se submeter à jurisdição do Estado. Ele não vai colaborar. É o preenchimento clássico dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Perfeito. E aí temos um segundo cenário nas anotações, o caso hipotético de Jacobina. Envolve 2 suspeitos, o Carlos e o João. Eles foram pegos num galpão desmanchando carros roubados. Flagrante perfeito, a polícia chegou bem no momento em que as placas estavam sendo arrancadas. Sem dúvidas quanto à materialidade aí. Nenhuma. Só que na audiência de custódia, que é aquele momento crucial, né, que deve acontecer em até 24 horas, onde o juiz avalia a legalidade da prisão, os destinos do Carlos e do João se separam drasticamente. Para o Carlos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na hora. Sabe por quê? Porque se descobriu que ele chefiava a organização e já estava ameaçando as vítimas que tiveram os carros roubados. Ameaçar testemunhas ou vítimas é o exemplo mais direto que existe de atentado à conveniência da instrução criminal. Se o Carlos ficasse solto, o processo já nasceria morto por falta de provas testemunhais, porque ninguém teria coragem de depor contra ele. Exatamente. Mas a situação do João, o parceiro dele, era completamente diferente. E aqui que o direito processual mostra uma face mais humana. O João era réu primário e argumentou que não sabia da origem ilícita dos carros. Só que o peso determinante na decisão do juiz estava na família dele. A questão dos dependentes pesa muito. Demais. A esposa do João estava grávida de 7 meses, numa gravidez considerada de risco, e dependia única e exclusivamente da renda e dos cuidados dele. E as anotações destacam que isso abriu a porta para aplicar o artigo 318 do Código, que trata do Instituto da Prisão Domiciliar Substitutiva. Veja a ponderação de valores finíssima que a lei faz nesse momento. Se o Estado mantiver o João num presídio superlotado, o impacto colateral sobre uma gestante inocente e sobre um bebê que está para nascer é incomensuravelmente maior do que o benefício temporário de mantê-lo atrás das grades durante a investigação. Até porque o crime não foi com violência, né? Exato. O crime de receptação ou desmanche não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. A prisão domiciliar, que também atende mães de crianças menores de 12 anos e responsáveis únicos por dependentes, permite que o Estado mantenha o controle e a restrição sobre o acusado, mas dentro de casa, preservando a dignidade da família, que não tem culpa nenhuma do delito. Isso mostra muito claramente que a audiência de custódia não é só um carimbo burocrático. Ela é um verdadeiro funil cirúrgico das liberdades. Uma definição excelente. Bom, com uma situação cautelar resolvida, seja o réu ficando preso no presídio, de tornozeleira em casa ou respondendo em total liberdade, chegamos na fase em que o processo precisa caminhar de fato até o julgamento. E para evitar bagunça, o Estado estabelece vias de trânsito bem claras.
os procedimentos. O procedimento é o caminho. É a coreografia obrigatória que a acusação, a defesa e o juiz devem seguir à risca para garantir que a ampla defesa não seja só uma ilusão no papel. E a lei divide isso, basicamente, pelo tamanho da pena máxima do crime. Para visualizar isso a partir das notas, me veio à mente de novo a ideia de rodovias. Imagina roupas com tamanhos, ou melhor, tipos de vias de trânsito. O procedimento sumaríssimo, que é aplicado nos juizados especiais criminais, o JECRIM, ele é como uma via expressa tamanho P com pedágio automático. Muito rápido e focado em crimes menores. Sim, é feito para infrações de menor potencial ofensivo. O foco ali não é fazer um mega julgamento demorado, mas tentar acordos, transações penais e resolver tudo com extrema rapidez. Já o procedimento sumário, que seria para crimes com pena máxima abaixo de 4 anos e acima de 2, é como uma rodovia estadual, tamanho M. Isso, o limite de velocidade é um pouco menor. O procedimento sumário permite que o juiz ouça até 5 testemunhas de cada lado e o trajeto como um todo é um pouco mais demorado que o do JECRIM. E seguindo essa metáfora, o procedimento ordinário seria o tamanho G, né? A grande rodovia interestadual. Exatamente. O ordinário é desenhado para apuração de crimes graves, com penas iguais ou superiores a 4 anos. Estamos falando de roubo, tráfico, corrupção. E por ser uma estrada longa e complexa, permite paradas mais detalhadas, diligências profundas e a oitiva de até 8 testemunhas por parte. Tudo isso para garantir que nenhum detalhe passe despercebido num caso de pena alta. Mas as fontes deixam claríssimo que o ápice das aulas da professora Isabela não é nenhuma dessas vias comuns. O grande foco, a joia da coroa processual penal, é uma pista super especial, construída pela própria Constituição Federal, o Tribunal do Júri. Se conectarmos isso ao quadro geral que construímos até aqui, o júri é algo à parte. É um rito desenhado exclusivamente para os crimes dolosos contra a vida, sejam eles na modalidade tentada ou consumada. Estamos falando especificamente de homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. Isso. O júri é a instituição mais democrática do judiciário. É o momento em que a sociedade chama para si a responsabilidade de julgar seus próprios pares naqueles crimes que geram a maior repulsa social. Só que o processo até chegar lá é longo, né? A professora foca bastante no chamado sistema bifásico. Como a gente quebra isso em partes para quem nos ouve? Claro, vamos lá. Levar um cidadão comum para sentar no banco dos réus, diante de toda a sua comunidade, é um ato de violência psicológica imensa, além de custar muito caro para o Estado. Por isso o legislador criou essas duas fases muito distintas. E lendo as anotações sobre a primeira fase, eu confesso que quase tropecei no vocabulário. Ela é chamada de iudicium accusationis. O mundo jurídico adora um latim para dar aquele ar de mistério, não é? Os juristas adoram um termo em latim. Mas traduzindo para o mundo real, pelo que entendi, essa primeira fase é basicamente uma audição rigorosa. É uma peneira conduzida por um juiz togado. Perfeito. A função dessa primeira fase é literalmente filtrar aventureiros. O juiz de direito concursado não vai decidir ali se o réu deve apodrecer na cadeia ou voltar para casa absolvido no mérito profundo. Ele não dá a sentença final. Não. Ele só vai olhar para as provas e dizer: olha, existe indício suficiente de autoria e prova do crime para justificar o peso de montar um júri popular. É uma análise estrita de admissibilidade. Se o juiz deixar passar qualquer caso frágil, ele coloca em risco a liberdade de um inocente. Porque os jurados, os cidadãos comuns, não precisam fundamentar seus votos depois. E o resultado dessa audição dessa primeira fase não é nada automático. O juiz pode dar 4 tipos diferentes de sentenças antes do caso sequer chegar perto da população, certo? Correto. 4 caminhos possíveis. O mais comum é a pronúncia, que é quando o juiz atesta que o caso é sério, há provas suficientes e manda para o plenário do júri. E se não tiver provas? Aí temos o cenário reverso, que é a impronúncia. O juiz analisa os autos e decreta que não há provas da existência do crime ou não há indícios de que foi o réu, e manda arquivar por falta de base material. E tem também a absolvição sumária, que me pareceu fortíssima além do material. Imagina que há um vídeo em 4K,
mostrando claramente que o réu estava sofrendo um ataque brutal e atirou em legítima defesa. Não há dúvida alguma, as imagens são nítidas. O juiz não vai mandar para o júri correr o risco de um erro, ele mata o processo ali mesmo, absolve e o réu está livre. Porque há uma excludente de ilicitude manifesta. É uma válvula de escape essencial do sistema. E por fim, temos a desclassificação. Ela ocorre quando o juiz nota que, de fato, houve um crime, mas não houve a intenção de matar. Não houve o chamado animus necandi. Tipo uma briga de trânsito que saiu do controle. Isso. Digamos que foi uma briga que resultou em lesão corporal grave, mas sem o dolo, sem a intenção direta ou eventual de tirar a vida. Sendo assim, a competência foge do tribunal do júri porque não é crime doloso contra a vida. O juiz desclassifica a acusação e envia os autos para uma vara criminal comum que vai usar aquele procedimento ordinário ou sumário que discutimos antes. Então, o que tudo isso significa? Nos leva a uma constatação pesada. Se um processo sobrevive a todas essas peneiras, a justa causa inicial e a sentença de pronúncia lá na primeira fase, quando ele chega na segunda fase, o iudicium causae, a tensão atinge o nível máximo. O nível máximo, com certeza. O plenário. Porque lá no plenário, a caneta e o poder saem das mãos do juiz togado, que é um conhecedor profundo da lei, e passam para as mãos de 7 cidadãos comuns. E esses jurados não precisam citar artigos de lei. Eles julgam pelo sistema da íntima convicção. Eles ouvem a acusação, assistem ao espetáculo dramático da defesa e decidem a vida daquela pessoa baseados muitas vezes em valores, empatia e nos sentimentos pulsantes daquela sociedade local. É o teatro da justiça operando na sua forma mais crua e visceral, onde o convencimento vai muito além das folhas do processo e atinge a moralidade coletiva. Que viagem nós fizemos hoje, não é? Para nossa audiência que nos acompanhou até aqui, nós rastreamos a vida de um processo criminal desde o momento em que a faísca da ação penal exige um bilhete probatório sólido para decolar, com todas as suas regras de indivisibilidade e os pedágios processuais. Uma trajetória e tanto. E não parou por aí. Discutimos por que o juiz tem que cruzar os braços e aguardar um pedido para decretar a suspensão da liberdade nas prisões cautelares. Percorremos as diferentes rodovias dos procedimentos, as comuns e as expressas, e desaguamos no rito bifásico do tribunal do júri. Toda essa estrutura complexa e meticulosa que está no nosso Código de Processo Penal tem um objetivo único: assegurar que a espada do Estado seja afiada para combater o crime, mas nunca, jamais, longa o suficiente para ferir as garantias fundamentais de um cidadão. É uma arquitetura brilhante, sofisticada na teoria. Mas não podemos finalizar essa análise sem trazer à tona uma provocação profunda que salta nas entrelinhas do material da professora Isabela e que conecta tudo isso com o mundo real lá fora. As fontes fazem menção àquela ação do STF, certo? A ADPF 347. Exatamente. Uma ação que declarou um conceito juridicamente devastador. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional dentro do seu sistema carcerário. E essa é a parte que dói na consciência de quem estuda o direito processual a fundo, porque a teoria que a gente acha tão linda nos livros se choca de frente com o concreto da rua, não é? E como choca? Pensa em toda a engenharia processual que debatemos hoje. Audiências de custódia justas realizadas em 24 horas, a figura do juiz neutro e imparcial, revisões cautelosas a cada 90 dias de quem está preso preventivamente, a visão humanizada e sensível da prisão domiciliar para gestantes. Tudo isso forma um escudo teórico perfeito. Lindo no papel. Mas que contrasta quase violentamente com a realidade crua das nossas prisões superlotadas. Estamos falando de um sistema que é muitas vezes marcado por celas insalubres, ausência de saneamento básico e pela violação sistemática e crônica de direitos básicos, onde indivíduos muitas vezes, ainda sem condenação definitiva, são amontoados sob o jugo de facções criminosas. É um contraste estarrecedor para quem está acompanhando o nosso mergulho.
O papel aceita tudo, a doutrina é garantista, mas o chão das penitenciárias mostra uma realidade completamente diferente, que esmaga essas garantias diariamente. Esse é o grande desafio que fica para todos nós. Olha, foi um bate-papo excepcionalmente esclarecedor nas fontes de hoje. Agradecemos imensamente a companhia e a escuta atenta de cada um que esteve conosco dissecando essa maquinaria da justiça. Foi um prazer. E fica então uma reflexão genuína e perturbadora para a nossa audiência pensar por conta própria. Com toda essa teoria garantista, equilibrada e milimetricamente pensada que aprendemos hoje, até que ponto as leis processuais desenhadas para nos proteger do autoritarismo conseguem de fato sobreviver quando atravessam os portões de aço da brutal realidade do sistema prisional brasileiro? Fica a reflexão.